Oi pessoal, meu nome é Wilson Castro, eu sou pastor da igreja Chuva Serode em Porto Alegre e hoje nós vamos estar refletindo sobre um assunto muito interessante, a busca pelos filhos maduros. E tem uma certa ligação com a palavra que nós compartilhamos no outro episódio, a respeito dos degraus de proximidade que podemos ter com Deus. Então gostaria de ler com vocês a partir de Romanos capítulo 8, onde diz no versículo 19: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Agora, no português, nós não conseguimos captar a profundidade do que esse versículo está nos dizendo, porque no português nós só temos uma palavra para filho, que é a palavra filho. Já no grego nós temos duas palavras distintas que descrevem um filho. Uma fala do filho imaturo, impúbere, e outro fala do filho maduro, que já passou pela puberdade. O primeiro a palavra é teknon, é o filho infantil, o filho imaturo. E nós encontramos aqui no versículo 16 do capítulo 8, Paulo usando esta palavra quando diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui a palavra filhos é teknon. Ele está se referindo ao filho imaturo, ao filho infantil. É o novo convertido, no caso aqui. Ao se converter, o Espírito de Deus testifica no espírito dele que ele é filho. Apenas filho criança, filho menor de idade. Já no versículo 14, a gente subindo alguns versículos, nós temos o seguinte texto: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui Paulo usa outra palavra. Ele não usa a palavra teknon, mas ele usa a palavra huios, que é uma palavra que se refere ao filho maduro, ao filho que já passou pela puberdade, ao filho que já tem um comportamento de adulto e uma mentalidade capaz de lidar com a vida adulta. Então é muito diferente. A sociedade da época, na cultura greco-romana e judaica também, esses dois tipos de filhos eram tratados de forma diferente. E é disso que está falando até aqui. Então, no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Imaginem vocês qual é a palavra que Paulo está usando aqui. Não é a palavra teknon, é a palavra huios. Toda a criação aguarda a revelação ou a manifestação dos filhos maduros de Deus. E nós vamos ver por que isso é tão importante. Se nós voltarmos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, nós vamos ver a primeira vez que na Bíblia em que Deus se refere ao cristão como filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui a palavra é teknon. Então todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receberam também o poder de serem feitos teknons de Deus, filhos pequenos de Deus, filhos imaturos, no entanto, filhos legítimos. Mas aí nós lemos algo diferente em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem natural? Então veja bem, o filho teknon, ele é novo convertido, ele tem o Espírito de Deus habitando nele, ele tem a salvação. No entanto, porque ele é imaturo, ele não é espiritual, ele é carnal. Todo filho imaturo, diz Paulo, ele é naturalmente carnal. Ele tem muito mais a ver com o não convertido do que com o convertido. Ele ainda carrega uma bagagem muito forte
do mundo. São valores, são mentalidades, são preconceitos, são vícios, e tudo isso dificulta a sua compreensão do reino de Deus e a sua intimidade com Deus. Logo, a vida cristã, ela tem muito a ver com o ciclo da vida. Existe uma analogia muito forte aí, onde, como na vida natural a criança nasce, ela cresce, amadurece, constitui família, a pessoa, ela se converte, começa o seu caminhar como um bebê na fé, amadurece, cresce, se torna uma pessoa adulta, madura em Cristo, uma pessoa espiritual que passa a gerar filhos espirituais e cuidar desses filhos espirituais. Agora eu pergunto para vocês, o que acontece se uma geração de crentes não amadurece? Porque diferente da vida natural, que o crescimento ele ocorre espontaneamente, a criança ela não tem que fazer esforço para crescer, na vida espiritual não é assim. Na vida espiritual nós precisamos cultivar a nossa fé, precisamos cultivar nosso relacionamento com Jesus para crescer. Senão podemos permanecer sim, eternamente infantis. Tanto é que em Hebreus existe uma repreensão por parte do autor de Hebreus aos seus leitores, porque pelo tempo decorrido, ele diz, eles já deveriam ter se tornado maduros na fé, no entanto continuavam infantis. Vamos dar uma lida. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui o autor deixa muito claro que a maneira de um discípulo infantil se tornar um discípulo maduro, um discípulo carnal, num discípulo espiritual, é através do exercício das suas faculdades, é através da prática da palavra. O nosso problema é que nós nos tornamos, aqui no Ocidente, extremamente teóricos. É a influência greco-romana na nossa sociedade, na nossa cultura, onde nós valorizamos o conhecimento, mas nem sempre relacionamos o conhecimento com a prática. Achamos que porque sabemos, automaticamente nós somos, mas não funciona assim. O saber não garantia o ser. O ser vem da prática. E todo aquele que quer crescer no Senhor Jesus, amadurecer, ser transformado à sua imagem e semelhança, precisa se exercitar na fé, precisa praticar os mandamentos de Deus, precisa cultivar a vida espiritual, precisa se purificar, se santificar e ser diligente para avançar no seu andar com Deus. Do contrário, ele vai continuar sempre infantil. Deixa eu ler mais um texto. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas darem uma interpretação que eu considero equivocada deste texto. Porque diz assim, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bem, leem esse texto e quando eles leem que sobre a adoção de filhos, eles concluem que nós somos filhos adotivos de Deus. Não é a verdade. Eu não sou e nem tu és, se tu tens Jesus no teu coração, um filho adotivo. Não, nós somos filhos legítimos. Nós temos o DNA de Deus em nós. Nascemos de novo pelo Espírito de Deus. Então nós somos filhos legítimos e não adotivos. Então o que Paulo quis dizer com essa expressão a adoção de filhos? Esta palavra, ela tem a ver com a cultura greco-romana e com a cultura judaica. Tanto para os gregos como para os romanos, o filho, quando atingia a puberdade, ele passava por uma cerimônia
que o introduzia à vida adulta. Então era comum o pai fazer assim, o pai convidava amigos e parentes para uma festa, tipo de um aniversário especial, tipo 15 anos que a gente tem aqui no Brasil das meninas, né? Aquela festa especial dos 15 anos das meninas. Aqui é a festa dos meninos. Ao atingirem seus 13, 14 anos de idade, ao entrarem na puberdade, o pai então convida os amigos, apresenta o filho agora não mais como filho teknon, mas como filho huios. Daí que vem a expressão huiostísia, chamar de filho maduro. É o significado dessa frase, chamar o filho maduro. E neste momento o pai publicamente, então, ele declarava: este é o meu herdeiro, este é o meu filho amado. E a partir daquele momento, o filho tinha acesso à herança e à administração dos bens da família. Passava a ser tratado como homem. Nós encontramos isso no judaísmo ainda hoje. Nós temos no Bar Mitzvah dos judeus, tanto para os meninos como para as meninas, ao atingirem a puberdade, eles passam por esta celebração. E a palavra Bar Mitzvah significa filho do mandamento. E o rapaz e a menina, aos 13 anos de idade, então, esta idade é celebrada. Pela primeira vez, então, o filho, ele vai ler o Torá, vai ler o Pentateuco em público, ele passa a ser reconhecido pela comunidade, ele pode até fundar uma sinagoga, ele e mais 9 homens podem reunir para fundar porque ele é considerado agora um adulto, um filho da lei, um filho do mandamento, porque ele atingiu. Esta festa, esta cerimônia era chamada de huiostísia. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo lá em Efésios é que o Senhor nos chamou para a maturidade. Ele nos chamou não apenas para sermos crianças na fé, mas para sermos maduros. Nós somos chamados para sermos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus. Todas as vezes na Bíblia que aparece Filho de Deus falando de Jesus, a palavra não é teknon, a palavra é huios. E nós lemos lá em Romanos 8 que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é um huios e não um teknon. O que nós precisamos na nossa geração é de mais homens e mulheres jovens que estão amadurecendo espiritualmente, porque são esses que ouvem a voz do Espírito Santo, são esses que são guiados pelo Espírito Santo, e são esses que realmente então podem avançar o reino. O problema é quando a igreja se transforma num grande berçário, ao invés de ser um grande exército. Então este é o desafio para a nossa geração. E eu quero ler uma profecia de Paulo para encerrar, que é para nos encorajar. Ainda em Efésios, capítulo 4, no versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que é isso? Isso é uma profecia. Ele está dizendo que o Senhor está usando o seu corpo, o corpo de Cristo, os membros, está usando nós, nas nossas mutualidades, para que possamos um dia, antes de Jesus voltar, vai haver uma geração que vai chegar a esta unidade de fé, a este pleno conhecimento do Filho de Deus, a esta perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu realmente acredito que esta é a noiva sem mancha e sem ruga, e é por esta noiva que Jesus vai voltar um dia. E nós estamos caminhando para isso. Então eu quero encorajá-los a não se contentarem com o estado espiritual em que tu estás. Busca mais, busca crescer, busca conhecer, busca ter uma imagem cada vez mais parecida com a imagem de Jesus, através da tua santificação, da leitura da palavra, da oração, da evangelização, da comunhão. E o Espírito de Deus certamente irá cooperar contigo até que tu chegues à estatura de Cristo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões de novos temas, deixa aqui nos comentários. Tchau!